E no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um comentário polêmico, talvez seja polêmico para algumas pessoas, não sei se é polêmico para outras, mas enfim, é um comentário que pode ser encarado como polêmico e que eu acredito que talvez muitas pessoas tenham também essa questão aqui no seu âmago, porque parece que não é a primeira vez que eu vi isso escrito, né, num comentário aqui no canal, por isso eu decidi trazer também para a gente falar um pouco sobre isso, sobre esse questionamento aqui. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, óbvio, se você ainda não é inscrito, e compartilhe o conteúdo para as pessoas que têm interesse. Eu me chamo Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare, o canal aí que a gente acaba falando sobre língua vêneta, cultura vêneta, história vêneta, enfim, tudo a respeito dos vênetos, porque nós somos descendentes de vênetos. Bem, até vou pegar aqui o meu celular e vou ler o comentário. O comentário ele dizia o seguinte: eu não vou ler o nome da pessoa, obviamente, né? Não vou expor a pessoa. Eu sou descendente de vênetos e nunca me senti brasileiro. Olha aí. Você poderia falar sobre isso? Acho que só eu sou assim. Bem, na verdade, não é só você que é assim, porque, como eu falei para vocês aí no início, eu vi esse comentário, já não é a primeira vez, só que é a primeira vez que eu faço um vídeo também para falar a respeito disso. Acho que essa é uma questão aí que é intrínseca, digamos assim, que cabe a muitos, talvez a muitos imigrantes, a muitos descendentes de imigrantes, principalmente nós que somos vênetos. Por quê? Porque muitas vezes é uma história mal contada, né? É uma história mal contada, as pessoas que estudam comigo, que estudam língua vêneta comigo também acabam tendo esse aprofundamento histórico. E esse é o fato, né? Que a nossa história sempre foi muito mal contada, principalmente, digamos, na minha realidade, nunca ninguém me falou de qual local a gente tinha vindo, se era do Vêneto, se era da Lombardia, se era de Roma, se era da Sicília, as pessoas nem sabiam, assim como uma grande parte das pessoas eu vejo que não sabem. E, óbvio, se você sabe de onde vem aí a sua família, já é um grande passo, porque você consegue se aprofundar mais nisso, né? Você consegue fazer pesquisas relevantes que te levem até o local da família, que te levem até a região, até a província de onde veio a sua família. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, você consegue ir lá para a história antiga, língua, né? Se você tiver uma mente um pouco mais aberta, você consegue ter esse aprofundamento. Caso não, você fica com meros estereótipos italianos, meros estereótipos do que é ser italiano, essa coisa toda, essa fanfarrice, que é um lobby, né? Na verdade é um lobby, as pessoas se aproveitam, vendem isso para vender viagens, para vender, enfim, várias outras coisas aí. O que acontece é que também tem um efeito, digamos assim, psicológico em tudo isso, né? Eu tenho algumas literaturas, a principal delas talvez, que também fala sobre isso, é do Constantino Ianni, que é o livro Homens Sem Paz. Ele acaba retratando todos esses bastidores da imigração, e obviamente ele é um paulista, não sei se está vivo ainda, talvez sim, mas enfim, ele acaba falando sobre esses bastidores da imigração, principalmente a imigração que veio do sul, porque lá em São Paulo teve uma enorme imigração que veio do sul da Itália, e ele acaba comentando a respeito disso, que muitos dos descendentes desses imigrantes, quando estavam no Brasil, se enxergavam como sendo de lá, né? Sendo da Sicília, sendo da Calábria, ou sei lá, do Vêneto, vamos colocar aqui no nosso caso, sendo da região, do local de onde vieram, da Itália, e quando iam visitar a Itália, passavam muito tempo lá, acabavam sentindo saudade do Brasil. Então era uma coisa bem estranha, assim, porque é por isso que o nome do livro era Homens Sem Paz, porque não se está em paz em lugar algum. Quando se está num lugar, se acha que é uma coisa, quando se está num outro lugar, se acha que é outra. Então esse que é o problema. Até talvez para algumas pessoas que têm um entendimento melhor e maior sobre cultura vêneta, isso acabe não acontecendo tanto. Mas o fato é que, sim, grande parte dos descendentes que estão no Brasil e que têm essa consciência e esse digamos, aprofundamento com a questão cultural, com as raízes que ficaram lá, né?
Eu acho que sentem isso, que não, de certa forma, não se sentem parte daquilo que vendem como brasileiro, porque brasileiro também não deixa de ser um estereótipo muito feito pela mídia, do que a mídia quer vender, né, para você, do que seria um brasileiro, até para ficar um pouco mais fácil deles empurrarem os seus produtos, né? Então, a partir do momento que você define o seu público, que você fecha, enquadra o seu público naquele estereótipo, fica muito mais fácil para eles elaborarem produtos para passarem para você. Ou seja, eu não quero também generalizar as coisas aqui, não é assim tão assim que funciona, mas boa parte disso, praticamente 95% disso, da mídia brasileira, ela funciona desse jeito. Não é todo mundo, mas os grandes conglomerados midiáticos, eles funcionam assim. Eles gostam de fazer estereótipos. Fica mais fácil para eles falarem sobre as coisas e fica mais fácil para a massa entender, né? Então, faz aquela reportagem aqui tem muito disso, faz aquela reportagem dos imigrantes, da imigração, né, da colonização italiana. Eles fazem tudo um generalizão, lá você vai ver eles falando como se fosse praticamente descendentes de calabreses, os sicilianos, e é todo mundo descendente de vênetos, né? Não que tenha algum problema de ser descendente de siciliano calabrese, não me interpretem mal, mas aqui geralmente eles sempre atrelam a isso, a tarantela, enfim, por exemplo, sempre fazem questão de falar que é o dialeto italiano, eles não falam que é vêneto, eles não fazem questão de pelo menos ter uma discussão um pouco mais aprofundada e dizer, não, essa era uma língua, a língua da Sereníssima República de Veneza, porque como meio, né, midiático, talvez, eu acredito que seria, né, minimamente não só o interesse deles, mas o dever deles de tentarem passar as coisas, resumidas, não tem muito tempo, eu sei como funciona, mas tentarem passar mais ou menos o correto, né? O correto daquilo resumido, mas nem isso. Então, enfim, entre outras coisas, eu acredito que quem já assistiu a essas reportagens já sabe como é, né? Então, geralmente é aquele pastelão que mistura tudo, o nono, a nona, a dança, a tarantela, e aí sempre acaba com a mesa farta, cheia de comida, porque os italianos são assim, mamma mia! Então, é toda uma coisa meio ridícula e estereotipada, mas por quê? Porque é um produto, eles precisam embalar tudo dentro de uma caixinha para te vender esse produto. E aí, quando você acredita nesse produto, fica mais fácil também de você ser um potencial comprador desse produto, e isso vale para tudo. Isso é um modo de como eles fazem para ver. Não é só sobre brasileiro que eles fazem isso sobre como é ser italiano. Eles ditam para você, não. Italiano é aquele que fala italiano ou que fala o dialeto do italiano, que no nosso caso aqui seria o vêneto, que não é um dialeto do italiano, é uma língua que surgiu antes mesmo do italiano, mas eles não fazem questão de falar isso. E aí, então, que fica em volta da mesa, com o nono, com a nona, com a comida, cheia de comida, e falando mamma mia, e tomando vinho, e essas coisas. Então fica muito mais fácil para te empurrar um monte de produtos, às vezes, né? Um monte de coisas que são necessárias para eles venderem para você. Isso funciona também com a cultura brasileira. Fica muito mais fácil de vender cerveja, fica muito mais fácil de vender festa, vender carnaval, vender, sei lá que porcaria mais eles querem vender para você por meio desse discurso. Então, às vezes é óbvio que nem todo mundo se enquadra, né? E as pessoas acabam se sentindo à margem disso. E o que eu quero dizer é justamente esse conceito, que não existe um brasileiro. Existem várias pessoas de várias etnias que moram num local que chamaram de Brasil. Então é natural que não exista brasileiro, vocês entendem, não existe o brasileiro em si. Existem várias pessoas, povos que vivem aqui no Brasil e que sim, geograficamente, por conta da ideia moderna de nação, são chamados de brasileiros. Isso vale não só para o Brasil, vale, por exemplo, para a Itália também, né? Se a gente for pegar, vale para muitos outros países, né? Enfim, vamos supor aí se a Rússia anexasse toda a Ucrânia.
Ucrânia, ok? Não é novidade para vocês que muitas partes da Ucrânia, sim, existem algumas partes da Ucrânia lá nos limites que eles se sentem russos, mas muitas outras partes não se sentem russos e nem querem fazer parte da Rússia, mas vamos supor que a Rússia anexasse toda a Ucrânia. Vocês realmente acham que todo mundo se sentiria russo? Não, não se sentiria, porque são povos diferentes, assim como já aconteceu aí, por exemplo, Crimeia. Eu acredito que existam aí várias diferentes dentro, principalmente de um país tão grande como a Rússia. Acredito que nem todo mundo se sinta, né, naquele ideal, daquele estereótipo do que seria o russo. Principalmente as populações indígenas que existem lá são bastantes. Isso acontece em todos os países, de um jeito ou do outro. Acredito que isso aconteça também. Mas, enfim, relacionado ao Brasil, e principalmente ao Brasil, né, que nós temos esse histórico de imigrantes que vieram de outras partes do mundo, que estão aqui e que não são representados, né, digamos, não tem a sua representatividade escancarada na mídia, porque a mídia é como, digamos, o Getúlio Vargas, o Estado Novo, escolhe assim, ele lá naquele tempo ele escolheu 3 etnias, e falou, isso aqui é o brasileiro e vocês que estão aí, que são diferentes, vão se lixar, vocês têm que ser isso aqui e acabou. Então, mais ou menos a mídia escolhe isso também, a mídia nacional, pelo menos, né? Ela se pauta em cima disso. Ela pega aí 1, 2, no máximo 3 etnias constituidoras do Brasil e o resto, ó, que se lixe, que se dane, tu que arranje aí a tua turma. Ou, na verdade, tu que se enquadre nisso, né? Que comece a pensar que você é assim também. Sim, é um problema, né? Um grande erro, acredito que não deveria ser feito assim, mas quem sou eu para falar alguma coisa? O que tem que ser, o que não tem que ser, infelizmente é assim. E eles têm o dinheiro, eles têm o poder na mão, eles vão continuar fazendo assim porque isso é lucrativo e é gostoso para a maior parte do Brasil, e a maior parte do Brasil gosta disso e se sente assim, acredito, né? Porque senão não vigoraria esse discurso aí. E agora, você que não é assim ou que não se sente assim, como funciona? Bem, você tem que parar de assistir televisão. Tem que parar de assistir televisão, tem que parar de consumir essas coisas que te fazem mal. Não existe, não tem como... Nós estamos aqui, o país, sim, o país é bom, a gente consegue fazer muita coisa, o país em relação, enfim, é fantástico também, mas existem as coisas ruins, e essas coisas ruins você tem que ignorar, infelizmente não tem o que fazer. Eu ignoro, você tem que ignorar. Eu aconselho que você ignore se isso te faz muito mal e se concentre nas coisas que realmente valem a pena para você, ok? Então, quanto a isso, não tenho o que fazer. Eu acredito, respondendo aí a sua pergunta, já falei um pouco sobre isso, né, do que eu acredito, e mais pautando, né, em cima dos Vênetos antigos. A gente não deve esquecer que os Vênetos antigos também tinham um pouco desse dilema. Eles acabaram indo, por exemplo, lá para a região anatólica, aí depois foram para uma outra região, e aí depois também chegam lá em Troia, participam da guerra, que a gente ainda não falou sobre esse episódio da guerra, e eles também tinham esse sentimento aí de não pertencer a local algum, até que se estabilizaram lá na região do Vêneto. Falta a gente encontrar então o nosso Vêneto aí, para que a gente consiga também algum dia ter um pouco de paz, né? Fazendo aí a nossa analogia com Homens Sem Paz, o livro, para que a gente consiga ter um pouco de paz. Enquanto isso, vamos ignorando as porcarias, né? Literalmente as merdas, desculpe, porque elas existem, são várias, e vamos tocando o barco, assim como fazia os Vênetos, né? Tocando o barco, e quando chega num lugar novo, também taca fogo no barco e vai para outro. Depois constrói outro barco e vai para outro lugar quando não tiver melhor, quando não tiver bom aí, ok? Então eu acho que esse aqui é a minha contribuição a respeito desse comentário. Espero que você tenha gostado. Me responde aí o que você acha. Você também tem esse sentimento? Não me sinto brasileiro. Por quê? Qual que é o problema? O que você enxerga? O que eu enxergo, eu acabei dizendo aqui para vocês. Qual que é o problema principal aí que mais te deixa indignado a respeito do Brasil? Deixa seu comentário. Não esquece disso. Curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau. Strucon.